Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Valdinei, presidente da CEMADEB, Convenção Evangélica dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado da Bahia e outros. Presidente também da IADMA, Igreja Assembleia de Deus, Missão Apostólica, que também já foi chamada de IADMA, Igreja Assembleia de Deus Missionária Americana. Sou o 4º secretário executivo nacional da Convenção CADB, presidida pelo pastor Samuel Câmara, presidente da Igreja Mãe, em Belém do Pará. Sou presidente fundador do CETEPOS, Seminário Evangélico Teológico para Obreiros, presidente fundador da FAITEL, Faculdade Teológica Internacional de Líderes. Sou presidente da Escola de Capelania da nossa igreja e da nossa convenção. Presidente do Conselho de Juízes de Paz e Arbitral na Bahia. Presidente da Escola de Formação em Direitos Humanos, também aqui na Bahia. Hoje, a nossa convenção está em 107 municípios da Bahia. Somos mais de 700 pastores, com trabalhos em 17 estados no Brasil e mais 5 países. Por bondade e graça de Deus, sou casado com a pastora Thelma, de quem tenho 2 filhas, Micaele, Vitória. A minha filha mais velha, casada com o pastor Fabrício, presidem a nossa igreja na cidade de Aguaí, em São Paulo, e presidem a nossa convenção naquele estado. Eu venho aqui fazer um breve relato da nossa igreja. Uma igreja fundada em 10 de setembro de 1999. Eu estava casando com a minha esposa. Eu faço esse final de ano 23 anos de casado, e a nossa igreja no dia 10 de setembro deste ano faz 23 anos de existência. A nossa igreja teve início em São Paulo, num bairro conhecido como Marcos Freire, e nós tivemos como primeiro pastor naquele local o pastor Ivan Araújo, que hoje já não está mais entre nós. Já se desligou, criou um trabalho próprio, e eu puxei a sede para Alagoas, para Maceió, num bairro conhecido como Jacintinho, em Alagoas. De lá fomos para o Santa Lúcia. Do Santa Lúcia saímos, implantamos a IADMA na cidade de Penedo. Minha esposa foi transferida para Penedo, implantamos o trabalho em Penedo. De Penedo, implantamos o trabalho na cidade de Niterói, no estado de Sergipe. Deixamos lá o pastor Nilson. Saímos de Niterói, implantamos o trabalho em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.
um estado que hoje tem como presidente da nossa igreja pastor Wellington, pastora Cleide, que presidem a nossa igreja naquele estado, e ele preside a Semadeb naquele estado. Hoje com sede na cidade de Cupira, em Pernambuco. Saímos de Pernambuco no ano de 2010 com a visão de implantarmos o trabalho na cidade de Esplanada, e no dia 15 de julho de 2010 vim para a cidade de Entre Rios. No dia 31 de dezembro de 2010 inauguramos a nossa igreja na cidade de Entre Rios. Uma série de desafios. De lá para cá, de quando nós implantamos a IADMA para cá, nós já passamos por muitos vales. Dias e noites turbulentas, dias em claro, momentos em que pensei pegar a igreja nossa, unir a um ministério maior, para ter forças para caminhar, e sempre ouvia da minha esposa que nós deveríamos continuar lutando. Sempre usei uma frase na nossa igreja e para os nossos obreiros que nós estávamos cavando um poço e a qualquer hora destas aquilo ia dar água. E já se passaram 23 anos. Nesses 23 anos, Deus tem sido muito bondoso conosco. Eu lembro que em alguns lugares que cheguei para implantar a nossa igreja, que eu abria o culto, cantava 2 hinos da harpa, depois olhava, via que as horas não passavam, cantava mais 2, lia a palavra oficial, dava oportunidade à minha esposa, ela cantava um hino, eu dizia cante outro, dava oportunidade às minhas filhas, cantavam, eu depois voltava, dava oportunidade à minha esposa de novo para cantar, para as horas passar, para que eu pudesse pregar. Voltava a oportunidade para minhas filhas e eu ia ministrar uma palavra. Vários lugares que a gente começou foi assim. E tinha dias que éramos nós sozinhos, semanas que não aparecia ninguém para cultuar conosco, que era só nós. E a gente ali. E o trabalho foi tomando um corpo. Deus olhou dos céus para nós, entendeu, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, qual era de fato a nossa visão depois de ter nos testado muito. Nós fomos muito testados. Tem momentos tão difíceis no nosso ministério que hoje lembro porque faz parte da caminhada, mas eu não queria e nem quero que obreiro nenhum nosso viva o que nós já vivemos. Quando decidi caminhar com a obra de cara, eu que sou calculista de concreto, mestre em construção civil, com algumas outras formações, habilidades em diversas áreas, faculdade teológica, faculdade de administração, um conhecimento muito vasto que eu tenho em relação a documentações, criação de estatuto, e eu passei 2 anos com as portas fechadas. Em N lugares por onde cheguei, a exemplo da cidade de Entre Rios, o som que tem lá da igreja, eu comprei batendo colher de pedreiro. Quando eu cheguei para implantar um trabalho em uma cidade, eu lembro que eu tive que vender
algumas coisas de casa para comprar cadeira e microfone, ferro de passar roupa, máquina de lavar da minha esposa e algumas coisas que nós fizemos, desfiz de carro para colocar na obra, para estar ali injetando, tirando forças de onde nós não tínhamos. Minha esposa ia ao banco fazer empréstimo para comprar cadeira, som, abrir um trabalho, colocar obreiro, dar um cartão de crédito em nome da minha esposa para esse obreiro não passar necessidade nos 30 dias, ir ao campo, fazer compra de 30 dias para o obreiro para deixar, e com 1 mês e 15 dias a gente saber que o obreiro foi embora, vendeu cadeira, som, tudo que tinha na igreja, e a gente voltar e não encontrar nem rastros. Nós já vivenciamos tudo isso no ministério. Dias que eu subi ao monte e perguntar a Deus se de fato Ele estava conosco ou não. Alguns obreiros que vieram congregar conosco, quando chegaram que viram a nossa dificuldade, foram embora. Não acreditavam, achavam que a gente não ia a lugar nenhum. E Deus testando a gente. Já se vai chegando os 23 anos da nossa igreja. Agora, dia 10 de setembro deste ano, a gente faz 23 anos de existência trabalhando no reino de Deus. Nunca tive salário de igreja. Sempre trabalhei. Sempre lutei. Sempre fiz de tudo para não ser pesado à igreja de Deus. Eu sempre ajudei o ministério, a obra do Senhor, e ainda procuro forças para ajudar alguns obreiros que estiveram entre nós. Alguns chegaram aqui, queriam demais, e como nós não podíamos, como o nome da nossa igreja anteriormente era Assembleia de Deus Missionária Americana, alguns vieram congregar conosco porque achavam que nós tínhamos ajuda dos Estados Unidos, e esse nome foi porque eu pertencia à Convenção dos Estados Unidos há alguns anos, com sede em Tennessee, nos Estados Unidos. Daí veio o nome Assembleia de Deus Missionária Americana. Não que eu tivesse nenhuma ligação com alguma igreja americana. E quando foi 2019, que nós entramos na Europa, a igreja não foi bem recebida lá com o nome Assembleia de Deus Missionária Americana, e nós tivemos que alterar o nome para Assembleia de Deus Missão Apostólica, para que a igreja pudesse transitar na Bélgica, Portugal e mais alguns países por ali. Então, irmãos, a gente vem de uma caminhada. A gente não é fruto de divisão. A Yadma não foi dividida de igreja de ninguém. Nós não dividimos igreja de ninguém para implantarmos a Yadma. Eu, quando eu recebi esse trabalho, eu recebi pela fé. A convenção conversou comigo. Era um ministério que um pastor estava pastoreando lá em São Paulo, vendeu a igreja com todo mundo dentro. E eu, o Ivan, a gente foi para lá, fomos para a delegacia para tomar esse trabalho que o camarada havia vendido com todo mundo dentro, como se o pessoal fosse animal que tivesse sido vendido de porteira fechada. E nós chegamos aqui. Foram muitas lutas. Quando eu cheguei em Entre Rios, em 2010, alguns obreiros vieram somar conosco. Eu quero destacar aqui alguns nomes, que hoje tem feito um trabalho abençoado e tem acreditado na gente. Está conosco na Yadma até hoje. Até hoje. Pastora Rita Maria. Foi nossa secretária, foi nossa tesoureira e sempre esteve ao nosso lado. Caminha com a gente até hoje na nossa igreja. Soma com a gente até hoje. Já esteve à frente de vários departamentos na Semadeb e na Yadma, lutando para ver o crescimento desse ministério. Pastor Cisnando, que foi secretário
da nossa convenção quando cheguei em Entre Rios. Participou do seminário teológico conosco, tanto ele quanto a pastora Rita. Pastora Rita de Cássia, que eu tive o privilégio de batizar. Conosco até hoje, esposa do pastor Cal. Pastor Cal, que quando cheguei em Entre Rios, ele estava 15 anos afastado do Evangelho. Eu tive o privilégio de ver ele e a pastora Rita casarem, para que fosse sua vida regularizada ministerialmente. Foi meu tesoureiro no campo de Entre Rios. Depois ordenei ao presbitério. Do presbitério evangelista, filiei na Conframadeb, depois filiei na CGDB. Quando mudamos da Conframadeb para a SEADER, levei para a SEADER. Continuamos na CADB, fui ordenado a pastor. Quando saí de Entre Rios para Salvador, porque eu assumi a coordenadoria da SEADER na Bahia, vim para Salvador, pastor Vanderlei, meu irmão, assumiu Entre Rios, e quando o pastor Vanderlei foi levado para pastorear Lauro de Freitas, o pastor Cal assumiu a igreja, está até hoje. Não tinha templo próprio, hoje já tem. Pastora Damile, que está lá na secretaria, pastor Jardel, tesouraria, que eu tive o privilégio de casar eles. Continuam lá. Pastora Cisnanda, continuam lá. Abriram um trabalho de Rio Real com a irmã Josefa, que não está mais entre nós, foi a pessoa que deu o primeiro terreno para a nossa igreja na cidade de Entre Rios. Pastora Cisnanda, pastora Dai, que está em São Paulo, que saiu de Entre Rios, o Rio Real, e abriu a igreja em Aguaí, cresceu, onde está hoje o pastor Fabrício, pastora Micaele e pastora Vitória, minhas filhas. Alguns obreiros que acreditaram e caíram para dentro mesmo com vontade, debaixo de uma visão tão poderosa, que Deus tenha largado as nossas tendas. Eu glorifico a Deus, porque sei que muita gente não deixou ser influenciado por pessoas que passaram por aqui e disseram que nós não chegaríamos aonde nós chegamos. E lá vamos nós, vendo Deus nos abençoar, vendo o Senhor fazer coisas que nós não merecemos. Não merecemos. Hoje, se meu nome é conhecido na Bahia, fruto de oração, clamor, dias nublados, noites escuras, noites em claros, fruto de monte meu, da minha esposa, das minhas filhas, gritando misericórdia ao Senhor, fruto da oração do meu velho pai, que já não mais está entre nós. Deus o tomou para si. Quando eu tinha qualquer dificuldade ministerial, eu viajava 13 horas, saía de Maceió, ia a Itagimirim, no extremo sul da Bahia, com a minha esposa, minhas filhas, pedir orientação ao meu pai. Ouvia ele no dia seguinte, ou no mesmo dia, vinha embora para resolver o problema que eu tinha, dificuldade no campo. A minha mãe, que tem orado por mim, pela minha família, até o dia de hoje. Meus irmãos, irmãs, que têm orado por mim. Eu louvo a Deus. Quero aqui agradecer a todos os nossos pastores da IAGMA, em todos os campos. Pastor Zezinho, Pastor Mário, Pastor Genário, estão em Barrocas. Pastor Bira, lá no Verde, com a pastora Lili, Camaçari. Pastor Nivaldo, Pastor Andréia e os obreiros no POC 2 em Camaçari.
pastor Eduardo Damasceno e a sua esposa em Salvador. Pastor Carlos, sua família lá na Cidade Baixa. Pastor Jorginho, pastor Augusto, pastora Cris. Quero agradecer aqui ao pastor Rubem Júnior, que implantou o trabalho com a pastora Delma em Esplanada. Pastor Cosme, pastora Eulândia, em Sergipe, que trabalharam para alavancar o trabalho da Yadma em Alagoas. Pastor André, pastora Valdirene, que presidem a nossa igreja em Arapiraca, sua família. Deus abençoe vocês. Pastor Fabrício, pastora Micaelen, pastora Dai, pastora Vitória, os obreiros de Aguaí. Deus abençoe vocês. Quero agradecer de coração aos demais pastores que estão à frente de nossas igrejas. Alguns eu devo não lembrar o nome, mas quero fazer menção do pastor Léo, pastora Josi, que dirige um trabalho em Porto de Sauípe, no Mamão, pastora Amanda, pastor Tilson, que dirige o trabalho em Subaúma, pastor Vitor, missionária Luana, em Sauípe, pastora Francisca, pastora Janete, evangelista Jefferson, sua esposa missionária Fábia. Eu quero agradecer presbítero Zaqueu, sua família, irmã Anne, sua família. Quero agradecer a nossa irmã, que é a sogra de Vitor, Luzilene, sua família, Eric, família. Agradecer a vocês aí de Sauípe. Presbítero Carlos, também de Sauípe. Eu naturalmente devo esquecer alguém, porque é muita gente, mas eu quero louvar a Deus por vocês. Quero agradecer ao presbítero Valdemir, missionária Jarce, sua família, lá em Subaúma, tem cooperado com aquela obra. Presbítero Danilo, sua esposa, filhos, diácono Jasson, que tem cooperado com a obra de Subaúma. Quero agradecer a Deus pelos obreiros que estão conosco aqui na sede. Pastor Jaldo, pastor Cláudio, pastora Marli. Agradecer a Deus pelo pastor Robson. Agradecer a Deus pela pastora Ana, diácono Jô, diácono João Anderson. Quero agradecer a Deus pela família do pastor Jô que está aí, do diácono Jô que está sempre colado conosco. Agradecer a Deus pela irmã Neide, que tem cuidado aqui dos utensílios da igreja. Agradecer a Deus, diácono Jailton, sua esposa, Cacilda, Ministério de Louvor, composto por Robson, pastora Vivi, diácono Robert, diácono Nivaldo, diaconisa Norma, missionária Fábia, sua filha, Richard, pastor Vitor e Leandro. A vocês que estão no Ministério de Louvor da igreja, Deus abençoe os céus, presentei vocês. Louvar a Deus pela vida de Ailton, Maria José, seu filho, que estão somando conosco nesta obra. Quero agradecer a Deus pela vida de cada obreiro, obreira desta igreja, a todos que estão lá em Subaúma. Fabiane, Tâmara, eu vou esquecer pessoas, eu peço perdão a vocês porque eu sei que não dá para lembrar de todo mundo, mas sintam-se agradecidos a Deus primeiro. Depois, sintam-se
abraçado por nós, por mim, pela minha esposa, pela minha família, por vocês acreditarem nesse trabalho da Yadma. Nosso irmão Emerson, Roberta, Deus abençoe vocês. Pastora Marli, aos irmãos que trabalham no departamento de criança, jovens e adolescentes desta igreja, Deus abençoe muito, 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 muito vocês. A cada jovem, que não vou conseguir falar o nome de vocês, agradecer à família da pastora Francisca, aos filhos, Nora, que congrega aqui na nossa igreja. Quero estender esse agradecimento aos nossos obreiros, todos vocês se sintam abraçados por esta igreja, por nós. Que Deus abençoe vocês de maneira grandiosa, grandiosa. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada pastor nosso que está no campo, cada pastor, cada família de pastor, esposa de pastor, filhos de pastores. Deus abençoe vocês. Aos que não acreditaram em nós, que passaram por aqui, que dividiram a nossa igreja, que usaram do recurso de dízimos e ofertas da nossa igreja para comprar cadeira, som, utensílios para a igreja de vocês enquanto vocês dirigiam aqui a nossa igreja. Levaram membros da nossa igreja. Fundaram um ministério próprio para vocês. Eu nunca bati de frente com ninguém. Sabe por quê? Porque eu sempre disse uma frase aqui na nossa igreja. A igreja tem dono e não sou eu. O dono é Deus. Mas eu sempre disse aqui. Bateu na noiva que é a igreja. Acertou no noivo que é Cristo. Cristo vai devolver. Eu nunca vi até hoje ninguém que se levantou contra nós, contra o nosso ministério, prosperasse. Eu não tenho lembrança de alguém que disse assim, estou bem. Não tenho lembrança. Eu tenho lembrança de obreiros que debaixo de uma chamada, de uma visão de Deus, conversou comigo, me pediu a bênção, que queria abrir um trabalho. Eu fui lá, abençoei. A exemplo, Pastor Roque, que hoje preside a igreja em Cruz das Almas e Capim Grosso. Foi meu vice-presidente no campo quando abri a Yadma em Dias d'Ávila. Saí da Bahia, fui para Alagoas e ele ficou à frente desse trabalho aí. Ao pastor Manuel, que dirigiu a Yadma em Camaçari, que hoje está em Serrolândia, com um trabalho próprio emancipado, eu emancipei, conosco até hoje. Ao pastor Enielson, cidade de Araci, eu emancipei. Outros pastores que debaixo de uma visão foram emancipados, pastor Daniel, Santa Cruz de Capibaribe, eu emancipei. Então nós temos aqui alguns pastores que passaram por aqui e debaixo de uma bênção saíram emancipados. Pastor Wilton, em Salvador, lá no IAPI, eu emancipei. Então assim, igrejas que saíram debaixo da nossa bênção foram abençoados. Agora teve pastores que passaram por nós e os irmãos entraram na igreja para fazer um trabalho pela manhã de matutino. Quando entraram na igreja não tinha nada. Levaram bateria, cadeira, som, púlpito, abriram a igreja com chave, pararam o carro na porta, colocaram tudo em cima, levaram. Depois de um ano eu fiquei sabendo que aquele camarada havia fundado o ministério com tudo aquilo que era nosso. E lá eu não fui, não briguei. Pastores que confiei, coloquei no campo, ajudamos. Minha esposa foi para o banco, tomou empréstimo de banco, compramos cadeira, som, colocamos o pastor, fizemos a primeira feira do mês. E quando nós tomamos conhecimento que os irmãos foram entrar na igreja para orar de manhã, não tinha cadeira, não tinha som, não tinha nada, e o camarada sumiu nenhum. Vendeu tudo. Então, meus irmãos,
aos que estão conosco até hoje, que acreditaram que esse poço ia dar água. Não está correndo um rio ainda não, mas já começou a minar. A água já começou a correr no poço, começou a minar no poço. E se Jesus não vier no futuro tão próximo, creia, nós iremos beber água nesse rio. Esse rio vai correr, vai chegar em várias cidades, vários estados, e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Nós já estamos em diversas cidades na Bahia, diversos estados no Brasil, países trabalhando, vendo o nome do Senhor ser glorificado. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, Deus pode me colocar na cadeira que Ele quiser. Eu vou continuar sendo servo de Deus e lembrando de onde eu vim. De uma família pobre, que comi farinha com café diversas vezes, que me escondi no banheiro da escola orientado pela minha mãe, por não termos condições de ter uma merenda, para comer banana lá no banheiro da escola, para chegar até aqui onde nós estamos. Os vales que eu passei, que a minha esposa passou, não quero que vocês passem. Vocês que estão conosco, sendo treinados para assumir campos, estão à frente do trabalho, nós não queremos que vocês passem pelo que nós já passamos. Dizer a vocês, os céus nos presenteará qualquer hora destas, qualquer dia destes. Nós precisamos chegar lá e entregar a Cristo o rebanho que Ele nos entregou. Vocês que estão à frente da IADMA, olhem para frente, como digo aqui direto, sempre avante. Nós temos um lema na nossa igreja. A IADMA é uma igreja de oração, união e trabalho. Agradecer ao Dr. Jean, que vem cuidando da parte jurídica desta igreja e da nossa convenção com o Dr. Claudino. Deus abençoe vocês pelo cuidado que tem tido com a nossa igreja. Ao pastor Valmir, contador da nossa igreja, da nossa convenção, que eu tive o privilégio de ordenar em 2007 em Alagoas. Está conosco até hoje. Deus abençoe o senhor, pastor Valmir. A cada obreiro que cuida de departamentos aqui da nossa igreja, Deus abençoe vocês. Não deixe que nada influencie vocês para desviar do propósito. Permaneçam no propósito. Está difícil hoje, está apertado hoje, ainda não conseguiu entender qual é a visão da IAD, mas tenha paciência. Vocês vão passar esse vale, vai subir esse monte, mas Deus te colocará no lugar plano, em cima, para você olhar de cima para baixo e ver que valeu a pena, como nós estamos vendo hoje. Agradecer a minha esposa, que tem sido uma guerreira comigo no ministério, minhas filhas, meu genro. Deus abençoe vocês. A cada pastor amigo da nossa casa, Deus abençoe vocês. Eu quero aqui encerrar dizendo que dia 10 de setembro é aniversário da nossa igreja. Porém, iremos fazer a nossa comemoração no dia 17 e 18 de setembro. Eu espero vocês para celebrarmos a Deus juntos e agradecermos ao Senhor por todos esses vales que nós já passamos. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo no coração de vocês. Graça, paz e misericórdia. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês e tudo que vocês colocarem as mãos. Que prospere no nome do Deus de Israel. Deus abençoe.